noite, irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, meditando, ministrando a respeito da palavra do nosso Deus. Hoje é dia de paz e vida, a igreja na sua casa. É um trabalho que nós vamos difundir, a gente vai divulgar e nós vamos ter muitas casas aonde estarão cheias de paz e de vida e aonde as igrejas serão realmente igrejas dentro das casas. Nós louvamos a Deus pelo entendimento dos nossos irmãos, né? A gente tem feito desde o começo do ano, nós temos realizado cultos na casa da irmã Dorcília, ali no Jardim Guaçuano. Nós reunimos cerca de 30 pessoas ali naquele lugar, pessoas comprometidas com a palavra, sedentos da palavra, pessoas que vão buscar cura, libertação, salvação, e elas encontram ali naquele lugar, ali naquela casa, porque realmente foi levantado um altar ao Senhor naquele lugar. E nós queremos formar muitos outros altares assim na nossa cidade. Hoje, por exemplo, nós tivemos aqui um grupo de irmãos que estiveram cuidando da casa do Senhor, porque no domingo nós estaremos retornando com os nossos cultos presenciais. Domingo é dia dos pais e você já está convidado, você é o nosso convidado. Nós trabalharemos com todo o protocolo da Secretaria de Saúde do município, teremos álcool em gel, as pessoas todas estarão de máscara, teremos o distanciamento social, a medição da febre na entrada da igreja, né? E se você estiver com febre, a gente vai orar e o Senhor vai te levantar. Eu queria nesse início de ministração agradecer a irmã Dorcília, a irmã Rai, a irmã Márcia, Adriana Prado, o João Vitor e o Gabriel, que estiveram aqui dando uma geral na igreja. Vocês são bênção, né? Vocês são bênção como filhos de Deus, como servos do Senhor. E o Senhor com certeza recompensará essa maneira tão generosa, né, tão espontânea com que vocês vieram fazer o serviço aqui na casa do Senhor. Deus os abençoe abundantemente. Amém? Hoje, meus irmãos, o tema que nós vamos tratar está no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 19 ao 20. E nós vamos falar sobre ver Deus na escuridão. Ainda que tudo esteja escuro, ainda que tudo pareça perdido, ainda, que tudo esteja entenebrecido, ou seja, esteja revestido de trevas, nós ainda podemos ver Deus na escuridão. Eu vou ler para vocês o versículo 19 ao 20, que é o versículo chave dessa ministração. Se você puder, abra sua Bíblia aí e acompanhe, né? E vá já declarando na sua casa que o Senhor, Ele é capaz de espancar as trevas. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Daniel 2, versículos 19 ao 20. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Aleluia. Meus irmãos, aqui nesse capítulo de Daniel, nós encontramos o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, já no seu segundo reinado. Ele, diante de todas as suas preocupações, a palavra de Deus fala que os nossos muitos sonhos, os pesadelos, né, os sonhos que nós temos, é por causa da agitação do nosso dia a dia e por causa dos questionamentos que ele estava fazendo. Ele veio a ter um sonho e ele ficou tremendamente perturbado com aquele sonho.
Então ele chamou os magos, os encantadores, a Bíblia diz que ele chamou os feiticeiros e os caldeus para que dissessem a ele o que ele havia sonhado. E quando essa gama de pessoas, de adivinhadores, chegaram ali na presença do rei, o rei falou para eles: olha, eu tive um sonho e eu fiquei perturbado e eu estou querendo saber que sonho foi esse. O que quis dizer esse sonho? Qual sonho era esse? Então todos aqueles sábios ali na frente do rei, eles começaram a perguntar ao rei: ó rei, fala para nós qual é o seu sonho, diga para nós qual é o seu sonho para que nós o interpretemos. Mas o rei Nabucodonosor, ele não queria só a interpretação do seu sonho. Ele queria que eles contassem para ele, que eles replicassem aquele sonho que ele teve naquela noite. Então, o rei falou assim para eles: olha, se vocês não conseguirem contar o sonho que eu tive, se vocês não conseguirem replicar o sonho que eu tive, me falar qual sonho que eu tive, da forma como eu tive, vocês serão despedaçados, vocês morrerão. E é lógico, é óbvio que eles não conseguiram. Eles disseram assim pro rei. O rei falou para eles: contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação desse sonho. Aí eles disseram para o rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, de um encantador ou de um caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Aí o rei ficou furiosíssimo, porque além de não obedecer o que eles queriam, ainda eles trouxeram esses argumentos diante dele. Aí o rei, naquela época, está até parecendo com os dias de hoje, porque eles governavam por decretos. O rei fez um decreto segundo o qual todos os sábios que haviam na Babilônia deveriam morrer. Os encantadores, os sábios, os feiticeiros, os magos, todos eles deveriam morrer, porque eles não conseguiram nem contar para o rei o que ele havia sonhado, e lógico que não conseguiriam interpretar o sonho do rei. Aí os chefes da guarda lá do rei foram buscar Daniel e seus companheiros que viviam ali na Babilônia, e eles eram tidos como sábios também, né? Então foram lá buscar, para que eles foram mortos também. Então olha só, a gente aprende várias coisas nesse texto. Primeira coisa, Daniel iria enfrentar, Daniel e seus amigos, eles iriam enfrentar um tempo de crise, eles tinham a promessa do Senhor sobre a vida deles, eles foram servir ao rei no palácio, e agora eles estavam num tremendo aperto, porque havia um decreto do rei para que eles fossem mortos. Muitas vezes, meus irmãos, acontece isso conosco também. A gente se vê numa situação de perigo, e nós, como filhos de Deus, nós temos a promessa, nós temos um Deus em quem confiar, nós sabemos que Ele é verdadeiro, sabemos que Ele é fiel, sabemos que Ele não deixa de cumprir as suas promessas, ainda que não seja no tempo que nós queremos, ou no tempo que a gente acha que é o tempo certo, em que a promessa de Deus deveria ser cumprida. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, como servo fiel ao Senhor, um servo obediente, ele agiu com cautela e com prudência. Ele não entrou em desespero. Já havia um decreto do rei para que eles fossem mortos. E não havia escapatória para Daniel e para seus amigos, porque o rei já havia decretado, o rei já havia falado, e a palavra do rei teria que se cumprir. Mas Daniel, diz a palavra, ele agiu com cautela e com prudência. Ele foi procurar o chefe da guarda do rei, que se chamava Arioque, para
tão urgente. E então aquele chefe da guarda explicou o caso a Daniel. Daniel foi pedir para ele que ele desse tempo, e foi pedir ao rei que desse tempo a ele, e ele revelaria o sonho e revelaria a interpretação. Então a Daniel foi para casa e explicou a situação para Ananias, para Misael e para Azarias, que eram os seus companheiros, para que eles fossem buscar a face do Senhor, pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que ele não fossem mortos como o resto dos sábios ali daquele lugar. Então olha só, havia uma situação de crise, havia trevas, havia escuridão, havia ameaça sobre a vida de Daniel e dos seus companheiros, havia uma questão, um mistério que precisava ser resolvido. Meus irmãos, Deus não abandona os seus filhos, jamais. Ele não nos abandona. Se Ele diz que vai fazer, se Ele disse que vai realizar algo na nossa vida, Ele vai realizar algo na nossa vida. Não importa o tempo, não importa se a gente acha que está demorando muito ou se a gente acha que está demorando pouco. Não. E mais ainda, Ele usa os ímpios e os infiéis para confessarem a palavra dele. Olha só o que o sábio falou para o rei Nabucodonosor quando ele disse que era muito difícil de revelar aquele mistério. Ele disse assim: a não ser os deuses, e estes não moram como os imortais. Nós sabemos que não existe Deus além do nosso Deus. Só existe um Deus no céu, e esse Deus é Yahvé, é o nosso Deus, é o Deus poderoso em batalha, é o Deus que é o nosso seguro, é o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, é o Deus que nos toma pela mão direita, é o Deus que esclarece as coisas diante de nós, é o Deus que ainda que Ele fale e espera, nós sabemos que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Daniel e seus amigos confiavam nesse Deus. Ele agiu com cautela e com prudência, conversou com seus amigos e eles se juntaram em oração para buscar do Senhor, para que o Senhor revelasse esse mistério, para que eles pudessem contar ao rei e assim fossem livres da morte. Então, meus irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui, a situação é uma situação de aperto, de desespero, é uma situação em que parece que não vai haver nada que modifique os decretos. Nós temos um Deus que quebra os decretos humanos e estabelece o seu decreto no meio do seu povo. E então, como fez Daniel e seus amigos, nós precisamos correr para o nosso Deus. Nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos estar diante do Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos orar, pedir ao Senhor: Senhor, revela esse mistério. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor. E a presença do Senhor só vem quando nós o buscamos em oração. Quando nós oramos, o Senhor vem e se revela a nós. E quando o Senhor se revela, todas as coisas se revelam juntamente com a presença do Senhor do nosso lado. Deus respondeu à oração de Daniel e dos seus companheiros. Daniel havia dito para eles que eles orassem a Deus, pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que eles não fossem mortos como o resto dos sábios da Babilônia. Então, diz a palavra do Senhor, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, Deus nos fala em sonhos, fala em visões. O Senhor fala através da sua palavra,
o Senhor fala através das circunstâncias, o Senhor revela os seus mistérios de várias formas. Aqui havia uma tarde, uma noite, e no dia seguinte já seria o cumprimento do decreto do rei. Então, olha só, quando eles oraram pedindo a misericórdia do Senhor, Deus já veio, Ele já interviu e trouxe a revelação à noite desse mistério a Daniel numa visão. Então Daniel bendisse ao Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que é de eternidade a eternidade, o Deus que muda o tempo, o Deus que muda as estações, o Deus que estabelece reis, que destrona reis, o Deus que dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. Ele é o Deus que revela o mais profundo e o escondido, o Deus que conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia! Meus irmãos, como o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus cheio de graça, de poder, de misericórdia, um Deus cheio de amor. Nós estamos aqui nesses 10 dias que antecedem a volta dos nossos cultos presenciais. Nós estamos aqui com vários motivos de oração. Nós temos orado por algumas pessoas. Nós temos orado por pessoas que estão com suspeita da Covid-19. Nós temos orado por pessoas que estão doentes, pessoas que estão atormentadas pelo inimigo, pessoas que estão com problemas financeiros, pessoas que estão com problema familiar. Nós temos orado. E nós temos recebido resposta da oração do Senhor. Meus irmãos, um vírus não pode acabar com o poder do nosso Deus. Nenhuma doença pode, nenhum espírito maligno pode, nenhum poder das trevas pode, com toda a luz que habita no Senhor, porque Ele é luz. E a Bíblia diz que nele não há treva nenhuma. O Senhor é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele revela no meio das trevas, o Senhor se revela, e através da sua luz, tudo aquilo que estava encoberto, ele é transparente e aparece, seja por sonhos, seja por visões, seja através da sua palavra. O Senhor se revela. O Senhor se revela a nós. Nós não estamos perdidos, nós não estamos abandonados, nós não estamos largados. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que cuida de nós, assim como Ele cuidou de Daniel e seus amigos, e eles foram livres da morte, porque Deus revelou o sonho e a interpretação do sonho para Daniel. E o sonho, se você for seguir no capítulo 2 de Daniel, você vai ver que daquela grande estátua, que tinha cabeça de ouro, tinha braços de bronze, por aí vai, e os pés de barro. E Daniel trouxe a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor, ele ficou tão agradecido e disse assim, olha para Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela
você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Daniel foi recompensado. Mas o que menos importa aqui é a recompensa de Daniel. O que mais importa é a gente entender que quando a gente testemunha, quando a gente assume uma posição de filho de Deus, e como filho de Deus, a nossa vida conta o nosso testemunho e fala a respeito do Deus que nós servimos, o incrédulo vai fazer como fez o rei Nabucodonosor, reconhecer que o Deus que nós adoramos é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É o Senhor supremo, é o Senhor que habita nos céus, é o Senhor que guarda os seus filhos, é o Criador dos céus e da terra, é o Deus para o qual não existe mistério nenhum. É isso que acontece, meus irmãos. Ainda que a gente esteja vivendo numa época de escuridão, numa época de trevas, numa época onde há desencontro de informações, ou seja bem realista, fale a verdade com você mesmo. Será que você acredita 100% em todas as notícias que nós recebemos todos os dias, a partir de meados de março para cá? É impossível de nós acreditarmos, é impossível. Cada dia mais a gente vê a corrupção aparecendo, é dinheiro de todos os lados, cada vez mais nós vemos o pobre ficar mais pobre, nós vemos vacina de um lado, vacina do outro, você não sabe se as vacinas são verdadeiras ou não, porque há uma disputa política, há uma disputa mundial para quem vai conseguir essa vacina primeiro, não é? Está todo mundo nivelado por igual, o mundo conseguiu nivelar todas as pessoas e deixá-las todas iguais. Todo mundo de máscara, todo mundo usando álcool gel nas mãos, todo mundo fazendo distanciamento social, no mundo inteiro, no mundo inteirinho, em todas as nações da terra está desse jeito. E o caos e as trevas estão tomando conta do mundo. Olha, nós tivemos essa explosão lá no porto de Beirute, que esconde muitos segredos atrás da explosão. Já morreu mais de 300 pessoas, tem mais de 3.000 pessoas feridas, não é? A mortandade desse coronavírus. Só aqui no Brasil são 97.000 pessoas relatadas que morreram perderam suas vidas por causa do coronavírus, por causa da Covid-19. E a gente não entende até onde é verdade e até onde não é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração não tem que ir atrás daquilo que o mundo está ditando. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é capaz de dividir, de separar juntas e medulas e penetrar até o mais profundo do coração do homem. Meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade e nós devemos pautar a nossa vida nela. Quando nós falamos, quando nós vencemos toda a timidez, abrimos a nossa boca e falamos que o Deus que nós cremos é um Deus poderoso, é um Deus que é capaz de evitar que qualquer praga, qualquer epidemia, qualquer mal chegue à nossa casa. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração e agir com a convicção que nós temos.
porque o resultado vai ser esse que nós vimos na boca de Nabucodonosor. Ele olhando para Daniel e reconhecendo Deus como Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que habita no mais alto dos céus, o Deus que tem todo o poder, o Deus que é onipotente, o Deus que é onipresente, o Deus que é onisciente, o Deus que tem todo o conhecimento, tem toda a ciência, tem todo o poder, tem toda a sabedoria e está em todos os lugares. Esse Deus está aí agora com você. E Ele está esperando que você faça como Daniel e seus amigos fizeram. Corra para os seus pés, se ajoelhe diante dele, peça a misericórdia do Senhor e fala: Senhor, cubra-nos com o sangue de Jesus. Senhor, coloca a tua proteção sobre a nossa casa, para que praga alguma chegue à nossa tenda. O nosso Deus, Ele se revela no meio da escuridão. E meus irmãos, que densas trevas nós estamos vendo no mundo hoje. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós enxergamos a própria luz que brilha no meio das trevas. E essa luz, ela faz toda a diferença, porque ela ilumina o nosso caminho. E nós andamos no caminho certo, damos passos certos, andamos como quem anda de dia e não de noite. Amém? Glória ao nome do Senhor. Não importa a situação que você esteja passando, não importa se há densas trevas no lugar que você vive, naquilo que você está fazendo, no local onde você está trabalhando, ainda que não pareça que há uma luz no final do túnel, não há uma luz no final do túnel, há uma luz diante de você, e essa luz é a luz de Jesus, aquele Jesus que assumiu a cruz no seu lugar. Creia nele, ande por fé e não por vista. Tenha a fé que Daniel e seus amigos teve, tenha a fé que eles tiveram, porque Deus, além de te livrar, Ele ainda te recompensa, te dá a coroa de glória, e você ainda serve de testemunho para o mundo lá fora, de como Deus é bom, de como nele está toda a sabedoria. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia 6 de agosto. Já faz março, abril, maio, junho, julho, agosto, faz 5 meses ou mais, um pouquinho mais de 5 meses, que nós estamos vivendo nesse tempo de escuridão, aí no mundo, porque aqui, nós que somos do Senhor, a luz do Senhor brilha com toda a intensidade. Amém? Um grande abraço para você. Eu queria fazer uma oração, pedir para que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe o lugar que você vive. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, olha para todas essas pessoas que estão conectadas ou que de alguma forma vão ouvir essa palavra que o Senhor trouxe através do Teu Espírito Santo, nessa ferramenta que o Senhor tem nos dado neste dia. Que a Tua palavra, Senhor, ande pelos cabos, pelos fios, ande, ó meu Deus, pelos satélites, chegue até na vida das pessoas, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha conduzi-las de uma forma tal que testemunhe a respeito do Teu poder e da glória que há no Senhor. Meu Deus, que cada um de nós busque dia após dia a Tua face e a Tua presença, porque o Senhor é a luz que brilha em meio à escuridão, e nós somos gratos por esta luz, ó Pai. E como diz a Tua palavra, nós não podemos esconder uma luz debaixo da cama, mas nós temos que colocar no velador, ou segurá-la e levar adiante, para que ilumine o caminho, para que nós enxerguemos e para que os outros também enxerguem o caminho que é o Senhor Jesus Cristo.
Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor abençoe, guarde a vida de cada um de vocês que estão conectados aqui neste culto, nesta noite de quinta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe mesmo de uma forma toda especial. E não se prive de mandar o seu testemunho de vida para nós, falando a respeito do que Deus tem feito na sua vida. Seja uma testemunha viva do Senhor, ainda que virtualmente, né? Já que não se pode ter aglomeração. Amém? Que o Senhor te use grandemente, é a nossa oração. Amém? Domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto híbrido. Ele vai ser presencial e vai ser virtual. Você é o nosso convidado. Nós estaremos, como eu disse, nós estaremos usando todo o protocolo de segurança. As pessoas vão estar de máscara. Você que vem para a igreja, venha com a sua máscara. Traga a sua garrafinha de água, porque nós não podemos fornecer a água do bebedouro para as pessoas, né? Vai haver termômetro para medição de febre, mas tudo isso são protocolos. O que vai acontecer aqui no domingo vai ser a manifestação da glória e da presença do Senhor, que virá com você, porque você estará aqui conosco. Amém? Glória ao nome do Senhor. Um grande abraço para você. E eu te espero. Domingo é dia dos pais. Eu te espero. Nós estaremos trazendo uma palavra da parte do Senhor para os pais, as mães, os filhos e todos aqueles que vierem na casa do Senhor. Amém? Uma boa noite para você. Que o Senhor esteja aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus.